módulo 6. Vamos lá. Então, vamos nessa agora, seguindo para outros tipos de fundos, né? Nós temos um cara chamado fundo restrito ou fundo reservado, né? Fundo restrito ou fundo reservado, ele é um fundo restrito ao número de pessoas, uma família, etc. E o fundo exclusivo é um fundo destinado a investidores profissionais e se um dia você receber alguma coisa exclusiva de presente, significa que ela foi feita só para você, tudo bem? Então, o fundo exclusivo é aquele que foi feito para receber aplicações de um único participante, um único investidor. Tudo bem? Que obrigatoriamente precisa ser um investidor profissional. Você conheceu lá atrás, lá no módulo 1 ainda, né? A diferença do investidor qualificado, do profissional, enfim, tá? E agora você precisa se lembrar da questão que venha sobre fundo exclusivo, né? Fundo destinado para investidores profissionais. Beleza? Então vamos lá. Questão número 14. Vamos lá. Uma das questões, um modelo de questão, né? Parabéns, alternativa C, somente investidor profissional. Legal? Vamos falar agora do FDIC. Vários de vocês devem ter algum amigo que está trabalhando num FDIC hoje, saiu do banco, está trabalhando num FDIC. Então, o FDIC é o seguinte, vamos pensar que o seu Zé da marcenaria, que você conhece, tá? O seu Zé, ele vende parcelado no boleto. Só que o seu Zé precisa pagar o fornecedor, tá? E ele vende em 10 vezes no boleto, mas o fornecedor só paga para ele em 3 vezes. Ele tem duas alternativas. Pega aqueles 10 boletos que emitiu lá pelo banco e antecipa esses boletos com o gerente, ou ele vende esses direitos creditórios, assim que chama, né? Por isso FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ele vende aqueles direitos creditórios para um fundo de investimento. Então, é como se ele vendesse aqueles boletos para o fundo de investimento XPTO. E aí, esse fundo de investimento, tá? Ele compra os boletos do seu Zé e dá o dinheiro para o seu Zé. Tudo bem? Maravilha. Quanto que esse fundo precisa investir em direitos creditórios? Ele precisa investir no mínimo 50%. Então, presta atenção aí nos itens ali que você precisa ter no FDIC. Antes, ele tinha o valor mínimo de R$25 mil. Hoje, ele não tem mais valor mínimo. Tudo bem? Então, investe no mínimo 50% em direitos creditórios. A Verônica pergunta, uma factoring ao FDIC? Ótima pergunta. Não. Uma factoring, ela é o começo para você se tornar um FDIC. Então, a escala é assim, começa com uma factoring, depois você vira uma securitizadora e depois você vira um FDIC, tudo bem? Mas ela tem uma atuação semelhante à de um FDIC, tá? Um FDIC tem dois tipos de cota, a cota sênior e a cota subordinada. Como que isso pode cair na tua prova? Qual cota tem prioridade? Lembra que o teu avô é uma pessoa sênior que tem prioridade na fila do banco. Tudo bem? Então, a cota sênior é uma cota que tem a prioridade perante as demais. Esse cara pode ser encontrado na versão FIC também. Lembra que a gente viu ontem o FIC, Fundo de Investimento em Cotas? Que também precisa ter os 95% para ser considerado um fundo de investimento em cotas. Ele pode ser constituído como fundo aberto ou fundo fechado. Ah, importante, na tua prova, fundo aberto e fundo fechado, pode estar fundo de condomínio aberto ou condomínio fechado, tudo bem? Tanto faz, tá? E ele é somente para investidores qualificados, na maioria dos casos profissionais. Na hora da prova, já pode até eliminar esse qualificado aqui, vai estar bem específico. Por que eu deixei isso aqui? Porque o investidor profissional, obrigatoriamente, ele é um investidor qualificado. Nós temos a diferença do profissional de 1 milhão, do qualificado de 1 milhão e do profissional de 10 milhões. Beleza? O que é o fundo imobiliário? Pode cair na sua prova como FII. FII. Beleza?
Então, vamos lá. Este fundo imobiliário, você tem que lembrar de algumas paradas aí importantes que vão cair na tua prova. Fundo imobiliário, ele é para quem quer investir no mercado imobiliário, mas não quer comprar imóveis. Hoje é mais fácil você encontrar um empreendimento saindo no bairro lá, com casas abertas, enfim, ou condomínios fechados. Então, lembra de imobiliário, lembra de condomínio fechado, tudo bem? Então, esse é um fundo exclusivo para... É um fundo de condomínio fechado, legal? Então, olha que interessante, só se você gravar essa dica do teacher, né, você já mata a questão número 19 aqui, né? Sobre os fundos imobiliários, é correto afirmar que... Então, você já sabe, né? Respondendo pela alternativa C, que é a correta, você já sabe que ele não pode ser comercializado numa agência bancária. Você já sabe que ele não pode ser aberto. E aqui é para te confundir só, né? Ele não tem aplicação mínima inicial. Então, a alternativa C é a correta, né? Obrigatoriamente são fundos fechados. Tem um outro cara que pode cair na tua prova, tá? Que é o primo do BOVA11. Como que chama-se esse cara primo do BOVA11? Chama-se PIBB11, tá? Então, esse cara aqui já vi cair algumas vezes na prova. PIBB11. Esse cara compra cotas do índice IBX50, que é o primo mais novo do Ibovespa. Enquanto o Ibovespa investe nas ações mais negociadas, que representam 80% do volume de negócios, o IBX50 investe nas 50 ações mais negociadas. Tudo bem? 95% desse investimento precisa ser investido no índice de mercado, né, para ele ser considerado um fundo de índice, e o imposto de renda desse cara é diferente, 15%, e o próprio investidor recolhe via DARF, tá? E ainda tem um desconto na fonte. Lembra que eu falei sobre o mercado de ações para você? Como esse fundo é um fundo que você compra como se estivesse comprando uma ação, a tributação dele é semelhante à do mercado de ações. Tudo bem? E a liquidação dele normalmente é em D+2, tá? O que significa isso? Você comprou, daqui 2 dias debita da sua conta. Se você resgatou, daqui 2 dias o dinheiro entra na sua conta. Último fundo de investimento, antes de falarmos de tributação e dos prestadores de serviço. Fundo de investimento em participações. Pronto, o nome já fala. Esse cara que compra esse fundo quer participar de alguma coisa. Ele quer meter o bedelho dele em alguma coisa. Onde? Ele participa do processo decisório da empresa. Tudo bem? É um fundo só de condomínio fechado também, só para investidores qualificados e tem um valor mínimo de aplicação de R$100 mil. Cobra um imposto de renda de 15%, semelhante ao imposto de renda do mercado de ações. Tudo bem? Condomínio fechado, investidores qualificados que querem participar do processo decisório da empresa, valor mínimo de R$100 mil com imposto de 15%. Galera, aqui vocês precisam gravar as principais informações, né? Precisam gravar as principais informações e você não erra mais na prova nesse quesito. Vamos lá. Um fundo de investimento tem 5 prestadores de serviço. 5 prestadores de serviço. Esse cara é o responsável legal pelo investimento. Cuidado que responsável legal não significa instância máxima de decisão. Ele divulga o valor da cota diariamente, ele que recolhe os impostos, ele que é responsável pelas informações do fundo. Legal? Aí nós temos o gestor que vai cuidar da grana que você colocou lá. Ele que seleciona as alternativas, né, de investimento. Ele que decide quais ativos vai comprar, quais ativos vai vender, tá? No momento que você faz um volume alto de aplicações, ele compra. No momento que você faz um volume alto de resgate, ele vende. Distribuidor é você, ali na ponta, que tem meta para bater e vende as cotas aos investidores, né? Então, esse cara é o cara que aplica o princípio conheça seu cliente da lavagem de dinheiro, para identificar o beneficiário final, identificar a origem dos recursos, né? Esse cara aqui
ele cuida da guarda dos ativos, liquidação física, liquidação financeira, né? Ele é o responsável pela guarda, a parte, né, é o cofre do fundo de investimento, é o custodiante, né? Vem de custódia, custódia e a guarda. E, por último, eu tenho o auditor independente, que faz auditoria nos fundos anualmente. Vamos em frente. Então, vamos lá gravar as informações do IOF. Cobrado até o 29º dia, deixa de ser cobrado a partir do 30º, não é cobrado em fundo de ações, somente sobre o rendimento, e para fundos sem carência é até o 29º dia. Igor, e se o fundo tem carência? Se o fundo tem carência, o IOF é cobrado 0,5% ao dia durante todo o período de carência. O que significa isso, Igor? Significa que se o fundo tiver a carência de 60 dias, por exemplo, você precisar de 60 dias para resgatar o rendimento. Se o fundo tiver 60 dias de carência, você vai pagar IOF de 0,5% ao dia. Tudo bem? 0,5% ao dia. Qual que é a diferença do fundo sem carência, que até o 29º dia é 1% ao dia, tudo bem? 1% ao dia. Questão de prova, essa aqui. 35. Se a cota de um fundo é resgatada durante o período de carência, legal? Então, haverá IOF de 0,5% ao dia sobre o valor de resgate limitado ao rendimento da operação. Fundo de curto prazo para a Receita Federal tem prazo médio igual ou inferior a 365. Qual que é a diferença da classificação da CVM? Lembra a classificação da CVM do curto prazo? Prazo máximo a decorrer de 375 e médio inferior a 60. Para a Receita é mais fácil. Longo prazo, médio superior a 365. Curto prazo, médio igual ou inferior a 365. Pronto. Tá? Então, esse cara aqui, se eu comprei um fundo de curto prazo para fins tributários, a alíquota máxima é de 20%. Qual que é a pegadinha, se vocês já entenderam? Vai cair na prova que o fundo é de curto prazo e deixou por 361 dias. Só para você achar que é 17,5%, né? Mas, na verdade, é 20%, porque ele é um fundo de curto prazo. Quanto o investimento rendeu em um determinado período de tempo? Rentabilidade relativa, comparação com alguma coisa, né? Com relação a alguma coisa. E a rentabilidade esperada é futuro, rentabilidade observada é passado. Perceba que a rentabilidade absoluta e a observada é muito semelhante, né? A absoluta e a observada são semelhantes, tá certo? Porque as duas aconteceram no passado. Tranquilo? E também tem o conceito de rentabilidade bruta e rentabilidade líquida, né, galera? Líquida é quanto aquele investimento, quanto aquela grana entrou na minha conta. Rentabilidade bruta pode ser 8%, mas descontou lá imposto de renda, descontou as paradas lá, veio 6,5%, isso é a rentabilidade líquida. Tudo bem? Rentabilidade bruta versus rentabilidade líquida. Tá? Covariância, mede o grau de diversificação também de uma carteira, só que uma medida não padronizada, né? Ela vai de menos infinito a mais infinito, e no mesmo conceito, se for positivo, os ativos se movimentam na mesma direção, e se for negativo, é direção oposta. Já a correlação é uma medida padronizada, que vai de -1 a +1, tá? Se for positiva, os ativos se movimentam na mesma direção, beleza? E por último, vamos ver agora o cara chamado coeficiente de determinação. O que é esse cara, coeficiente de determinação? Ele tem que determinar alguma coisa, tudo bem? Então, olha para essa interpretação aqui, tá? Se eu tenho dois ativos que têm uma covariância de 0,9 positiva, são amigos íntimos, inimigos, amigos mais ou menos, o que vocês acham? 0,9 é a correlação desses caras. 0,9. São amigos, inimigos, viajam para a praia junto, não viajam. Legal, são amigos. Vamos determinar o quanto eles são amigos? Como que eu determino? Esse cara no mercado financeiro chama-se R2. Por que R2? Tá?
Porque eu pego esse cara e jogo ao quadrado. Quanto que vai dar esse cara aqui ao quadrado? 9 vezes 9, 81. Vai dar 81%. Esse é o grau de amizade desses caras. O que significa? 81% das vezes que João vai para a praia, José vai para a praia também. Só que tem 19% de vezes que eles tomam decisões sozinhos. O movimento de um não é influenciado pelo movimento do outro. Tudo bem? Vamos piorar um pouquinho esse negócio aqui? Vamos deixar eles como amigos mais ou menos, que se conhecem pelo Facebook só? 0,4. 0,4 passou 4 vezes 4, 16, não é isso? Então, esse cara aqui vai dar 16%. 16% de vezes que um vai para a praia e o outro vai também. Mas tem 84% de vezes que eles nunca vão se encontrar em Jurerê Internacional. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Aqui, essa é a interpretação. Pode cair e costuma cair desse jeito aqui na tua prova. Qual das segundas medidas da estatística abaixo é possível ser definida sem a necessidade de mais nenhum dado se nós tivermos a primeira medida? Qual das segundas medidas podem ser definidas se eu só tiver a primeira medida? Vamos lá? Então vamos lá, um monte de gente errou, estou triste com isso, mas vamos lá, é melhor errar aqui do que errar na prova. Galera, para eu chegar no desvio padrão, qual que é a informação que eu preciso? Para eu chegar no desvio padrão, vocês aprenderam agora há pouco, pô. Não fala que esqueceu. Parabéns. Para eu chegar no desvio padrão, eu preciso da variância. Se tivesse só isso aqui, seria essa a alternativa correta. Mas não é. Com a covariância, eu não chego no desvio padrão. Tudo bem?